A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal, o canal Propósitos de Oração. Neste canal, nós apresentamos propósitos a Deus, pedindo que Ele seja o nosso abençoador, que Ele alcance as nossas orações, súplicas, lamentações, petições, para trazer respostas e novos caminhos quando estamos passando por um caminho mau, por um caminho ruim, por um caminho desagradável, que muitas vezes nós não queremos passar. Muitas vezes esses caminhos foram escolhidos por nós, e então pedimos a Deus que nos dê livramento e nos reconduza para o caminho certo, e outras vezes nós fomos colocados estrategicamente por Deus nesses caminhos, para que venhamos a ter experiências e possamos cumprir o propósito que Ele tem em nossa vida. Seja como for, se você está passando por um deserto porque você se colocou nele, seja porque Deus lhe colocou nele, vamos orar e pedir a Deus que traga um caminho novo e de prosperidade para a sua vida. Vamos agora começar um propósito que se chama a prosperidade de Deus na minha vida. Esse propósito terá 12 dias de oração. E todos os propósitos que nós fazemos aqui no canal sempre contam com 2 dias a mais. Um dia de preparação e um dia de gratidão. Hoje nós vamos fazer a preparação desse propósito. E para isso, vamos fazer uma breve oração. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, pedindo que o Senhor venha trazer prosperidade na sua vida e nos seus caminhos. Se alguém entrou no deserto porque cometeu alguma falha, eu peço que o Senhor agora traga iluminação para que venha ser reconduzido para o caminho da paz e o caminho de prosperidade. E se o Senhor colocou alguém num deserto com a finalidade de trazer experiências, eu peço que esse teu filho, que essa tua filha, aprenda o que precisa aprender e tenha graça e prosperidade na unção, no conhecimento e na sabedoria que vem do Senhor, para que possa sair mais fortalecido para cumprir o teu propósito e o teu chamado, assim como o Senhor esteve 40 dias no deserto para começar o seu ministério, conforme nos revela o Evangelho de Mateus no capítulo 4. Confirme essas bênçãos e que, tanto hoje, nessa preparação de campanha, de propósito pela prosperidade, como nos próximos 12 dias de oração até o dia do agradecimento, que nós estejamos amparados pela tua proteção, pela tua graça, pelas tuas bênçãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos, nesse dia de preparação, meditar em Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Mateus, capítulo 14, vamos até o versículo 13 e lemos aqui. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Verso 14: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Versículo 15: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Verso 16: Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Versículo 17: Então eles lhe disseram: Não temos aqui.
senão 5 pães e 2 peixes. Versículo 18, e ele disse, trazei-mos aqui. Versículo 19, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Versículo 20, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Versículo 21, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Versículo. Então, essa palavra que nós lemos nos fala exatamente da situação em que Jesus havia pregado para muitas pessoas no deserto. E nós vemos exatamente aquilo que nós oramos no princípio desse vídeo, que muitas vezes Deus coloca você num deserto com a finalidade de te trazer experiências com Ele. Muitas vezes você é colocado no deserto e você pensa assim: agora eu estou no deserto, então eu não tenho água, eu não tenho alimento, eu não tenho provisão, eu não tenho como fazer absolutamente nada. Eu não tenho nem para mim. E o que eu quero é sair desse deserto o mais rápido possível para que eu possa prosperar. Mas Jesus, ele trouxe uma solução diferente daquela que os seus discípulos esperavam. Eles esperavam que no meio daquela multidão, que Jesus os despedisse e dissesse para eles: vão embora, vão por conta própria, vão procurar aquilo que vocês precisam. E Jesus trouxe um ensinamento para os discípulos. Se vocês estão comigo e eu sou Deus, então vocês não precisam ficar preocupados em como vocês vão ter a provisão para vocês e nem em relação às outras pessoas. Vocês estão preocupados com a provisão de vocês e estão preocupados com a incapacidade de vocês de poderem trazer provisão para aqueles que estão pedindo para vocês. Mas se alguém pedir alguma coisa para vocês, vocês devem lembrar que vocês estão comigo, que vocês estão com Deus, e sou eu que dou a provisão. A única coisa que vocês precisam fazer é dar o melhor que vocês têm. E nós vemos aqui que o melhor que os discípulos tinham nessa ocasião eram 5 pães e 2 peixes. E Jesus perguntou: o que vocês têm? Eles disseram: nós temos os 5 pães e os 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mo aqui. Você pode estar no deserto e você pode pensar que está sozinho, e você pode pensar que nesse deserto em que você está não tem sentido que Deus queira que você faça alguma coisa pelas pessoas que estão pedindo para você que as ajude. Você pode pensar: isso não tem sentido nenhum, não tem lógica eu ter que ajudar pessoas sendo que estão faltando recursos até mesmo para mim, porque eu estou no deserto. Como que eu posso orar pelo casamento das outras pessoas se eu estou passando por uma situação no meu casamento que está difícil? Saiba que quando você se dispõe a orar pelo casamento das outras pessoas, a ouvir os problemas das outras pessoas e a ajudar as outras pessoas, Deus traz a solução e a iluminação para o seu casamento. Você pode estar sem provisão nesse momento, mas quando você começa a orar
pelas pessoas que também sentem a mesma falta. O Senhor é aquele que vai trazer a provisão, e se você não tem condição de ajudar a pessoa que está lhe pedindo ajuda, peça ao Senhor. Nessa passagem, nós vemos que Jesus disse: trazei o que vocês têm. Diga ao Senhor em oração: Deus, como eu posso ajudar essa pessoa que está me pedindo se eu não tenho nem mesmo para mim? Dá-me para que eu possa ter, para que eu também possa dar. Nessa passagem, nós vemos que eles entregaram os 5 pães e os 2 peixes para Deus, para o Senhor Jesus. Jesus disse para que eles dessem a ele o que tinham. No versículo 19, nós vemos aqui: erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Jesus nos mostra aqui um segredo. Pegue o que você tem e abençoe, dizendo: Deus, eu abençoo, eu agradeço por isso que tenho. E eu peço agora que o Senhor me mostre como fazer essa multiplicação. Como fazer para alimentar a fome da alma, a fome da instrução e do conselho que essa pessoa que está me pedindo possa receber algo que vem do Senhor. Quando você fizer isso, você verá que você fará obras extraordinárias. Nós vemos que os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Esse trecho nos traz a informação de que quando nós entregamos a Deus o que nós temos recebido dele, para que ele abençoe, ele pode nos usar para alcançar muitas pessoas. E depois de termos alcançado muitas pessoas, ainda sobejar, que é o que está no versículo 20. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Ou seja, 1 cesto para cada um dos discípulos. Todos eles trabalharam nessa obra, e todos eles alimentaram a todos, e todos eles saíram com 1 cesto cheio. Deus não deixou nenhum dos seus discípulos saírem vazios, apesar de terem alimentado a grande multidão de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Imagine que, se cada homem aqui fosse casado, só com as mulheres nós teríamos mais 5.000 mulheres. E se nós considerarmos que cada um desses homens tivesse pelo menos um filho, nós teríamos mais 5.000 crianças. Podemos falar aqui num contexto em que existiriam 15.000 pessoas. Isso se não considerarmos que algumas dessas famílias poderiam ter 2 ou 3 filhos. Então estaríamos falando de mais do que 15.000 pessoas. Não importa qual o desafio em que você está, no deserto em que talvez você esteja passando, mas é certo que não é pela nossa força, não é pela sua força, é pela força e pelo braço do Senhor. É Ele que garante que você tem prosperidade para transbordar e para passar para outras pessoas. Essa prosperidade se revela em aconselhamento, em capacidade de ouvir as pessoas que precisam desabafar sobre algum problema e que confiam em você para que você possa dar um conselho e possa ajudar a pessoa. Ela se revela também por meio de provisão. Deus dá condições econômicas para que você possa abençoar aqueles que chegam até você. E você pode pensar: mas eu não tenho. Mas não é sobre você ter ou não ter. É sobre você dizer ao Senhor: Senhor, o que nós temos é isso. E sobre abençoar, dizer: eu abençoo isso.
e colocar-se à disposição do Senhor. Seja uma pessoa próspera. Uma pessoa próspera é uma pessoa que confia em Deus. É uma pessoa que de maneira nenhuma vai abrir a sua boca para dizer eu não tenho. Ao invés de dizer eu não tenho, como os discípulos disseram, a multidão é grande, não há o que fazer. Tenha uma nova visão. Essa passagem que lemos hoje, Jesus nos desafia a ter uma nova visão. A visão em que, ao invés de olharmos para nós, devemos olhar para o nosso Deus. Porque quando olhamos para o nosso Deus, sabemos que Ele é o provedor, Ele é o multiplicador, Ele é o conselheiro, Ele é o dono da sabedoria, Ele é o que é a luz que mostra o caminho. Ele é Deus. Então é com Ele que nós devemos estar e é nele que nós devemos colocar a nossa visão, não em nós. Quando olhamos para nós, vamos dizer: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Quando olhamos para Ele, sabemos que existe o dom, a multiplicação, a prosperidade, aquilo que é abundante, e é fazendo, quando você se coloca na direção dele, que você sai do outro lado com um cesto cheio. Você coloca a sua visão nele, ele abençoa a sua vida, você faz a obra no meio do deserto e você sai com prosperidade. E essa palavra nos traz ânimo, nos traz renovação, nos traz vigor para continuarmos sempre tendo Ele à nossa vista, sempre tendo Ele como nosso conselheiro, mentor, diretor, orientador, aquele que é o nosso Deus. Ditas essas palavras, vamos abençoar essa preparação e pedir que o Senhor esteja conosco nos próximos 12 dias, derramando a sua palavra e a sua prosperidade. Pai amado, em nome de Jesus te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe esse ensinamento de que muitas vezes nós estamos no deserto e não temos condição de ajudar aquele que está também sedento e faminto, precisando, glórias a Deus, de uma providência, e nós não sabemos o que dizer, o que dar, o que fazer, como estender a mão, mas o Senhor disse: tragam o que vocês têm. E glórias a Deus, nós vamos ao Senhor e trazemos ao Senhor todas as nossas fraquezas, debilidades e os nossos dons e talentos e habilidades e capacidades que recebemos e depositamos no Senhor agora, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que possamos transbordar sobre a vida daqueles que estão caminhando ao nosso lado, para que recebam, glórias a Deus, a saciedade da sua sede, da sua fome, da sua providência, e que nós possamos também receber a nossa parte, que, glórias a Deus, é simbolizada pelo cesto cheio que o Senhor, glórias a Deus, entregou para cada um dos discípulos que trabalharam nessa missão de alimentar esses 5.000 homens que estavam naquele deserto, além das mulheres e crianças. Que nós possamos ser fonte de bênção para muitas vidas, sempre depositando nossa confiança em Ti, tendo o Senhor à nossa frente. Assim agradecemos, em nome de Jesus. Abençoa-nos, amém. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos deixar aqui no canto superior o vídeo do próximo dia da campanha, e ao lado vamos deixar um botão para que você se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também recebam a prosperidade de Deus. A graça e a paz de Jesus esteja sempre contigo. Amém.